Olá, Megali, bom dia a todos. Pois é, o Ministério da Saúde deve baixar uma portaria até sexta-feira, governo Bolsonaro, portanto, flexibilizando o uso de máscaras em repartições públicas federais de todo o país. Apesar de, em muitos estados como São Paulo, ou cidades como Rio de Janeiro, o uso do equipamento ter deixado de ser obrigatório, tanto em locais abertos quanto em locais fechados, ele ainda é imposto, né, nos órgãos públicos ligados ao governo federal. Finalmente, a pasta agora cumpre o desejo do presidente Jair Bolsonaro, né, Megali, que desde sempre questionou essa obrigatoriedade, dizendo que cada um tem que ser responsável por seus próprios cuidados e quem quer usar máscara usa, quem não quer usar máscara não usa, mas não é bem assim, porque na verdade a gente sabe que a máscara, ela protege, né, quer dizer, quem está usando a máscara e eventualmente está com o coronavírus, mesmo que assintomático, com a máscara o vírus não vai longe, então quem está usando a máscara protege os outros, né? Esse é o sentido do uso coletivo da máscara, você evitar que o vírus circule livremente entre as pessoas, criar uma barreira entre quem tem o vírus e a outra pessoa que não tem o vírus, portanto o uso ele para funcionar mesmo é muito melhor que ele seja coletivo, e em momentos graves da pandemia ele foi muito necessário, e todos os cientistas dizem que ajudou muito para conter a doença. Fato é que o ministro Marcelo Queiroga adiou, a gente via que o presidente falava, e ele falava, vamos no momento certo, e agora, com o país apresentando a mais baixa média de mortes diárias desde janeiro de 2022, a medida vai ser finalmente tomada, sinalizando para locais onde o uso ainda é obrigatório que talvez tenha chegado o momento de abolir essa obrigatoriedade. Agora, veja, Megali, a média de mortes diárias por Covid vem baixando de fato, mas ainda são 282 pessoas morrendo todos os dias por essa doença no Brasil. Não é 282 no ano, é 282 por dia, né? Então ainda é um número ainda grande, né? E uma doença que pode ser suave na grande maioria dos casos, mas que pode ser fatal, pode matar em poucos dias, ou pode impor sofrimentos enormes a muitas pessoas. E ainda não se tem clareza de quem pode estar nesse percentual menor de vítimas fatais. Por isso que médicos criticaram, por exemplo, a flexibilização do uso de máscaras em locais fechados, anunciada em São Paulo, pelo governador João Dória, ou no Rio de Janeiro, pelo prefeito Eduardo Paes, abrindo mão dessa obrigatoriedade, né? Para alguns desses profissionais da medicina, não custava nada esperar um pouco mais para que a gente tivesse uma segurança absoluta, né, de que o uso do equipamento de proteção não era mais necessário. Megali, eu converso muito com médicos, né, com infectologistas, epidemiologistas, né, ontem mesmo tive com um dos mais conceituados infectologistas do Brasil e estava no ambiente social e estava muita gente sem máscara e esse profissional com máscara, né, só dispensou o uso do equipamento depois que todos os presentes se submeteram a um teste de que detecta a Covid-19 em poucos minutos. Antes disso, não. Então, uma coisa é o que diz o governo, as flexibilizações, não é mais obrigatório, se você só usa se quer, outra coisa é o que dizem os especialistas, quem entende mais disso, né? Então, de qualquer forma, a portaria deve ser baixada até sexta-feira, os funcionários públicos não serão mais obrigados a usar máscaras em seus locais de trabalho. Usa quem quer, se for seguir o que dizem muitos médicos, melhor usar. É importante também que a gente observe bem os números, né? Lá se vão 10 dias desde que foi liberada a máscara, inclusive em locais fechados em São Paulo. Isso já aconteceu há quase 20 dias no Rio de Janeiro e, pelo menos por enquanto, né? Vou até bater na madeira aqui, Mônica, a gente não viu um grande salto de contaminações e mortes nesses dois estados. Mas, enfim, não dá para baixar a guarda. Mônica, aliás, tem algum número mais recente de São Paulo, Rio de Janeiro? Você sempre está ligado nesses dados, Mônica? Eu consulto todos os dias aqui, sabe qual painel, Megali? Agora eu preciso consultar para ver exatamente os nomes. O painel da Prefeitura de São Paulo, que é um painel que está me deixando bem otimista. Embora eu seja uma pessoa ultra cuidadosa. Mas, se a gente tem que abrir aqui, de fato, os casos seguem baixando significativamente, né? Estão no momento de baixa. É importante a gente pegar a média, porque muitas vezes há atraso nas notificações. Mas, por exemplo, vamos ver aqui, casos diários.
diários. Até porque os casos de terça-feira, que são registrados na terça, geralmente são os maiores, né? Porque aí já pegam aqueles números represados do fim de semana. Então, o número de terça, o último que a gente tem, é importante da gente observar. Ó, tô tentando ver aqui, mas ele tá lento, né? Número de casos muito pequeno atualmente, se a gente compara, né? A gente teve, por exemplo, em janeiro de 2022, chegamos a ter, num único dia, 16.332 novos Deus. casos, Megali. Meu Deus. Em São Paulo? Em São Paulo. A cidade Estou de São falando Paulo. aqui da cidade de São Paulo. Caramba. Só que eu não estou conseguindo aqui ver. Visualização por tabela, que é o melhor que se tem, mas não estou conseguindo aqui, que não está funcionando direito. Mas também Então, eu boto a você Mônica em cada encrenca, né? O importante é que, em geral, os números têm caído e a Mônica, que é muito precavida mesmo, ela... 16.332 teve mesmo em janeiro, viu, Mônica? Olha aí, a Casos Mônica tá... diários, Sim, né? sim. É que eu não estou conseguindo ver na tabela, porque você está vendo aí o gráfico, né? E Exatamente. o gráfico dá alguns dias. Agora tentar dar aqui perto de zero, só que não dá exato. Isso. Aqui só quando a gente vai na tabela que a gente consegue visualizar. Mas o enfim, fato a tabela é que tá lenta. tá caindo.